Eu queria, falando dessa intolerância, pois não, lembrar o seguinte, que é menor a intolerância em relação ao homossexual bem comportado. Isto é, bem comportado, vestido corretamente, adequadamente e tal. Quando existe, seja entre lésbicas, seja entre homossexuais masculinos, uma exacerbação de uma coisa que nem é, porque ser homossexual não é ser mulher. Eu não conheço mulher que fique fazendo assim, não conheço. Por quê? Aonde? Porque o que é muito discriminado é o comportamento inadequado. Claro, o negro inadequado é mais discriminado do que o branco inadequado. Mas o gordo vulgar é mais discriminado do que o magro vulgar. Quer dizer, todas as minorias, quando exacerbam um comportamento menos adequado, são discriminados, não é só o homossexual, não. Você, quando está falando em adequado ou não adequado, está falando segundo os padrões mais conservadores. Nós vivemos na sociedade, quer dizer, há pouco tempo atrás eu ouvi falar, não tem nada a ver com o cliente, de uma diretoria de um banco que foi reunida pelo presidente, isso já faz uns 2 ou 3 anos. O presidente reuniu a diretoria para anunciar que ia se separar. Até aí acharam estranho que o que nós teríamos que ver, nós da diretoria, tem que ver com a separação do cara. A gente ia acabar sabendo. Mas ele anunciou que ia viver com um homem. E não aconteceu nada, ele continua presidente e outros membros da diretoria, apenas é um lugar mais liberal. É uma coisa rara. Mas vem acontecendo. Acontece que esse senhor, que eu não conheço pessoalmente, eu conheço o relato de um jovem homossexual que faz parte da diretoria. Acontece que esse presidente, evidentemente, que tem um comportamento adequado à posição dele de presidente. Ele não tem nenhum comportamento dito afeminado, nem tem um comportamento, vamos dizer, de peão. Quer dizer, qualquer discrepância seria mal vista. Ele teve um comportamento adequado, ele reuniu e anunciou o que ele ia fazer da vida dele. Eu achei, cá entre nós, absolutamente maravilhoso, é inesquecível para mim. Pena que eu não conheço esse senhor, mas eu achei absolutamente maravilhoso. Eu acho que as discrepâncias que tendem para a vulgaridade, elas são ruins para homossexual masculino, feminino, branco, preto, amarelo, gordo e magro. Mas se for a expressão da pessoa, a pessoa se sentir daquele jeito... Mas ele é discriminado. Sim. Ou seja... Ele é discriminado. Ele tem branco, todo o direito de fazer do jeito que quiser. Ele tem todo o direito, mas ele é discriminado. Se você se permite, você apanha. Mas não é só o homossexual que apanha, é também. Agora, a respeito de que os travestis têm um índice alto de... letalidade e tal. Acontece que certos grupos humanos frequentam lugares onde o índice de assassinato é maior. Existem áreas aqui da cidade de São Paulo, que eu conheço, onde tem mais tráfico. Não estou falando da Cracolândia, estou falando lugar de adulto mesmo. Mas talvez por esse elemento já mencionado de que essas pessoas são vetadas no mercado de trabalho. Exatamente. A travesti é vetada no mercado de trabalho. Qual é a família que aceitaria contratar como empregada, como secretária, uma travesti, uma transexual? Quer dizer, eu conheço o caso de uma pessoa que está procurando emprego, que não encontra emprego, porque chega lá, se chama um nome masculino, mas tem uns imensos seios de silicone, evidentemente, e não dá. Como é que vai ser? Mas o nome social agora, inclusive, a legislação no Rio de Janeiro e em outros lugares, obrigando, não só permitindo, mas obrigando que no serviço público, quando chega uma travesti, uma transexual, com toda a aparência de hiperfeminina, que ela não tenha que passar pelo constrangimento de ser chamado pelo nome do registro da carteira de identidade. Agora,
A nossa sociedade tem uma homofobia cultural, cuja tradição tem a ver, lastimavelmente, com a tradição bíblica, que dizia que o homem que dormir com outro homem deve ser apedrejado, assim como devia apedrejar a mulher adúltera. E hoje todo mundo acha um absurdo apedrejar uma mulher adúltera, mas continuam apedrejando e matando os homossexuais, seja travesti, seja gay. De modo que tem essa homofobia cultural que tem as suas raízes na tradição bíblica de intolerância, tem uma homofobia institucional que até 1821, até o fim da Inquisição, era crime previsto no Código Penal do Reino de Portugal e do Brasil como colônia, a condenação do amor entre pessoas do mesmo sexo, um crime tão grave quanto matar o rei ou trair a pátria. Amar um homem ou uma mulher amar outra mulher era igual a ser a traição máxima. Além do institucional, da homofobia cultural, tem a homofobia internalizada, porque um machão que não aguenta ver uma travesti, um gay, que quer bater, quer matar, dentro de si ele tem uma bicha louca acorrentada querendo soltar as frangas, querendo soltar a pluma. De modo que as pessoas, se você tem um amigo, um conhecido que é intolerante a esse ponto, né, que tudo vê homossexualidade, que não suporta, vive fazendo piadinha ou insultando, o próprio Freud dizia isso. A pessoa não está bem resolvida com a sua própria sexualidade. De modo que atenção, não é? Você, telespectador, que tem preconceito, olhe lá, vá procurar a doutora psicanalista ou psicólogo para ver que para resolver seu problema, que o problema não é o outro, o problema está dentro de você. O caminho da intolerância é um caminho que é comum a várias formas de preconceito, né? Existe o preconceito com relação ao negro, existe o preconceito com relação ao judeu, existe o preconceito... Justo o judia que eu sou, esqueci do judeu na minha lista. Ai, que horror. Perdão. Deve ser um ato falho. Falíssimo. Mas então, que de uma certa forma, quer dizer, você tem esses aspectos explícitos da intolerância. Agora, os mais difíceis, eu presumo que seja você retirar aqueles que estão escondidos, né? A intolerância que não é explicitada, ou seja, a intolerância que não dá o emprego, a intolerância que ridiculariza, a intolerância que desqualifica, não é verdade? Hoje eu peguei um táxi, um motorista da minha idade, 60 anos, negro, e eu perguntei para ele, o senhor foi discriminado quantas vezes? Ele falou assim, olha, na minha vida, paulista do interior de São Paulo, morando aqui há muitos anos na capital, uma vez um indivíduo me chamou de preto, e eu corri atrás dele, ele fugiu, não sei o quê. Muito pouco, na verdade, na história de um indivíduo de 60 anos negro, não é? Ter sido insultado apenas uma vez. E homossexual, o insulto é diário. Eu saio na rua em Salvador, eu vejo as pessoas falando a palavra viado, não é? O tempo todo. De modo que, infelizmente, não se trata de vitimismo, de dizer que nós estamos chorando falsamente, não. Se é discriminação, o judeu tem um filho judeu, ele vai ensinar ele a ter autoestima. Se ele é ortodoxo, vai usar com orgulho o seu quepai, sair na rua, não ter vergonha de usar o seu fenótipo de judaico. O homossexual, nem a mãe nem o pai apoiam. Pelo contrário, insultam, vão levar a briga forçosamente a um psicanalista, a um psicólogo, tentar curar, ou ao pai de santo, ao padre, ou vão dar, às vezes, até com tratamentos e choque e tudo, de modo que é preciso mudar as mentalidades, na verdade. Cláudio. Eu estava aqui aflito, e o preconceito é um pouco pior, porque o preconceito em relação ao estereótipo. Né? Aquilo é o homem que não se encaixa dentro daquilo que a nossa sociedade diz que é masculino ou que a mulher é feminino. Porque o cara que passa na rua e fala, olha aquele gay, ele não sabe se é gay ou não. Ninguém sabe do desejo do outro se o outro não fala. Um homem pode ter 3 jeitos extremamente femininos, né? E não ser gay. E uma mulher pode ter 3 jeitos, uma postura mais masculina e não ser lésbica. Quer dizer, os papéis sexuais, a maneira que você se comporta no mundo, não determina a sua orientação. Né? Eu já vi um monte de casos de pessoas que apanharam porque os outros achavam que eram gay, né? E ele não era gay, né? E pessoas que não têm nenhum estereótipo, que também sentem esse preconceito, porque sabem, se bateram naquele, bateriam em mim, né? Então, esse preconceito também, essa coisa social, vai em cima da postura de como é difícil, principalmente para o homem, por isso que tem a questão da violência, da intolerância, a expressão do masculino. Né? O homem, para ser masculino, ele cabe ali, ele encaixa dentro daquele papel. Ele tem que jogar no nosso país, tem que jogar futebol, ele tem que ser agressivo, né? Ele tem que bater, ele tem que ser violento.
né? Homem afetivo não serve muito. É só na novela das 8 o Tony Ramos faz sucesso. Na vida real, os Tony Ramos não fazem sucesso, né? Quer dizer, o que faz sucesso é o machão, que tem pegada, o que bate, entendeu? E as famílias ensinam isso. E que tem a ver com o que a Ana Verônica estava falando